Tá aqui, ó, a paz do Senhor. Mais uma vez, vamos trazer a palavra que edifica. Hoje vamos falar sobre a carta de Cristo. Todo cristão deve ser a carta de Cristo. A palavra de Deus diz aqui, em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele ensina o seguinte: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, desde o Antigo Testamento, a comunicação mais eficiente naquela época era por meio da carta. Era por meio de uma carta que o rei ele fazia uma guerra, e era também por meio de uma carta que ele encerrava a guerra, ou pedia paz, pedia um acordo. Então a carta ela poderia ser boa ou poderia ser ruim. Assim como também o cristão. Jesus, ele é o nosso rei e ele nos enviou ao mundo para ser a carta dele aqui para esse mundo. Ele quer anunciar ao mundo a sua obra, a obra que ele fez na cruz do Calvário. Então nós, como carta de Cristo, como diz o apóstolo aqui, nós somos escritos não com tinta. Não é a tinta que vai tornar eu e você uma carta de Cristo, não é a cor. Não importa que raça seja, não importa de que etnia seja, não importa que país seja, todo cristão, seguidor de Cristo, ele é a carta de Cristo, independente da raça, cor, nação ou lugar que ele habite. Não é a tinta. Então eu não fui chamado para ser a cor que as pessoas querem que eu seja. Não, nós não somos escritos com tinta. Paulo chega a dizer isso. Porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta. Então não é com tinta, não é a cor que vai tornar eu melhor que você. Não. O cristão, aonde ele estiver, ele tem o brilho de Cristo. Ele foi escrito, como diz o apóstolo, não com tinta, mas foi escrito com o Espírito do Deus vivo. É o Espírito Santo é que mostra a diferença do cristão pelo não cristão. É a vida cheia do Espírito do Deus vivo. A carta de Cristo, ela brilha nesse mundo, ela dá a boa notícia, mas cheio do Espírito Santo, que é diferente daquele que não tem Cristo na sua vida, que não tem o Espírito de Deus na sua vida, né? E Paulo ainda diz mais: não em tábuas de pedra. A carta de Cristo, ela não veio da lei, como a lei foi dada a Moisés em tábuas de pedra. Nós não somos frutos da lei, somos frutos da obra de Cristo na cruz do Calvário. Ela foi conquistada, eu sou conquistado, você deve ser conquistado por essa obra, pela obra de Jesus na cruz, não em tábuas de pedra. Essa carta não está numa tábua de pedra, não. Para os judeus, a parte mais importante da religião é a lei que está escrito naquelas tábuas de pedras, que seriam os 10 mandamentos que foi escrito pelo dedo de Deus. Mas para o cristão, a parte mais importante da vida do cristão é o Espírito de Deus já habitando na sua vida.
Não carregamos uma tábua de pedra para mostrarmos que somos filhos de Deus. Carregamos o Espírito de Deus na nossa vida. A carta de Cristo não carrega pedra, carrega o Espírito Santo. Mas aqui diz também, mas em tábuas de carne do coração. Então é algo interior. No momento que você recebe Jesus, Ele, o Pai, vem fazer morada na sua vida, e a partir daí, Deus habita no seu coração e escreve ali a lei de Deus, a boa notícia, a notícia que Deus quer que o mundo veja é na vida do cristão. Só o cristão pode ter a graça de Deus, a lei de Cristo escrita em seu coração. Só o cristão pode ser carta de Deus aqui na terra. Só o cristão. Agora nós sabemos que o maligno, o diabo, ele também tem a sua carta aqui na terra. Ele tem os seus seguidores e nós devemos escolher de quem seremos carta, enviada por Cristo ou a carta do diabo. Porque tem os seguidores do diabo. E como eu posso evitar que o inimigo venha escrever na minha vida a sua mensagem, a sua obra maligna? Como eu posso ser uma carta de Cristo e não deixar que ele venha interferir e escrever na minha vida as coisas malignas? Efésios 4:27, o apóstolo Paulo manda, ele diz: não deis lugar ao diabo. O diabo só pode escrever na sua vida, na vida do cristão, que é carta de Cristo, aonde há lugar para ele. Então, se você não deu lugar ao diabo, ele não tem como escrever nada na sua vida. Ele não tem como dirigir a sua vida, manipular a sua vida. 1 Timóteo 3,6, Paulo manda a gente não ser neófito, não ser ignorante com relação às coisas de Deus. Devemos buscar o conhecimento das Escrituras Sagradas para não dar lugar ao diabo. Então o diabo só não pode escrever na minha vida o que ele quer se eu não sou ignorante. Se eu busco o conhecimento das Escrituras Sagradas, eu vou impedir que ele venha escrever qualquer coisa nessa carta. 1 Timóteo 3,7, Paulo manda a gente dar testemunho. O verdadeiro cristão, a carta de Cristo, ele dá testemunho aos que são de fora, e aí não dá lugar aos maldizentes, não dá lugar ao diabo de aproveitar, porque é nas brechas que o cristão pode dar o lugar ao diabo, é através do seu testemunho. O testemunho é a ponte, é o ponto forte e pode também ser o ponto fraco, o testemunho do cristão. Segunda carta de Pedro 5,8 manda a gente ser sóbrio e vigiar, porque o diabo, nosso adversário, ele anda de redor, rugindo como um leão, em busca de alguém que possa tragar. Então a carta de Cristo tem que vigiar, tem que tomar cuidado por onde passa, onde pisa. Porque a intenção do diabo é invalidar essa carta. A intenção dele é tornar ela sem valor. A palavra de Deus mostra em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, que os príncipes deste mundo, os príncipes das trevas, tentam invalidar, tenta tornar a minha vida e a vida do cristão sem valor. E aí devemos vigiar. Colossenses 2, 14 e 15. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, para que a carta de Cristo, eu e você, não seja invalidada, Cristo já fez a obra na cruz, riscou aquelas ordenanças, e hoje nós
temos valor. O cristão tem o valor, que esse valor foi conquistado por Cristo na cruz. Esse valor veio de Cristo. A carta de Cristo tem um valor específico. A carta de Cristo tem valor porque eu sou carta de Cristo, porque fui validado por Ele, pelo seu sangue. Você também pode ser. Mas a Bíblia também diz que a nossa capacidade, a capacidade da minha vida, a capacidade da sua vida, ela tem que vir de Deus. No mesmo texto que nós lemos aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 5, o apóstolo Paulo deixa muito claro que o cristão tem capacidade de ser a carta de Cristo, não por seus próprios méritos, mas pelos méritos de Cristo. Porque vem de Deus. Ele diz, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então a capacidade minha e a sua de fazer a vontade de Deus aqui na terra vem do próprio Deus. É o Espírito de Deus que nos vivifica, que nos dá forças para ser essa carta. No versículo 6, o apóstolo Paulo diz, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não na letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Então o Espírito de Deus é que vivifica. E essa carta tem um selo que não pode ser removida. Essa carta tem um selo que não pode ser retirada. Paulo escreve aos Efésios capítulo 1, versículo 13, ele deixa muito claro que ele diz, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A promessa é essa, o que me torna válido, o que me torna diferente do mundo, o que me torna uma carta de Cristo, é esse selo. Nós somos selados com o Espírito Santo. O cristão, ele é selado com o Espírito Santo para levar ao mundo as boas novas. Então que você seja essa carta hoje, onde as pessoas lhe observarem, lhe ver, elas vão ver o Espírito de Deus habitando em você e levando a boa notícia para a sociedade que está tão perdida. Porque se Satanás tem a sua carta aí para o mundo, Cristo também tem. E a carta de Cristo é eu e você que é cristão, que já recebeu Jesus na sua vida, que fez parte da nova aliança do sangue de Cristo e que recebeu o Espírito Santo e vive não na letra, mas vive no Espírito. Quem vive no Espírito é carta de Cristo. Seja a carta de Cristo por onde você passar, em nome de Jesus. Amém.